Um dos maiores desafios que muitos dos meus clientes tinham era o tal do dizer não. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo que estava contando que a mãe dele tem uma dificuldade tremenda, gente, de dizer não. Quando ela vai fazer compra, ela acumula cartões de crédito. Parece uma coisa banal, uma coisa boba, mas uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de colocar limites para certas coisas. E por mais que esse exemplo que eu trouxe aqui seja algo bem simples, né, ou seja algo que parece inofensivo, quando a gente vai olhar no todo, a pessoa tem dificuldade de dizer não para tudo, e isso faz com que ela se distraia, com que ela não dê foco para aquilo que é importante, com que ela tenha dificuldade muitas vezes de dizer, ó, chega, deu. E aí ela vai sempre acumulando sentimentos ruins, pensamentos ruins, tudo ela acha que tem que somatizar para ela. Então eu lembro assim muitos e muitos casos meus no consultório onde as pessoas vinham com essa dificuldade e normalmente ela não é consciente para isso não. A gente vai ajudar ela a despertar isso e perceber que dizer não é um ato de amor. E isso quebra um paradigma tremendo que a pessoa tem, porque ela acredita que dizer não dói, que eu vou causar dor para o outro. Só que aí ela fica causando dor para ela mesma, porque se ela não diz não, se ela tem essa dificuldade, ela vai ser uma pessoa que somatiza tudo. São pessoas que têm normalmente problema com obesidade, pessoas que normalmente têm muito mais propensão a ficar doentes, ou frequentemente elas têm baixa de imunidade. Por quê? Porque elas absorvem tudo, elas acham que elas têm que tomar conta de tudo, fazer tudo. E uma grande dificuldade de impor esses limites, que são importantes também para que ela tenha tempo para ela mesma, para que ela consiga fazer as coisas que ela quer e para que ela consiga também fluir na realidade dela, nas coisas que ela deseja alcançar para si mesma, né? Então, vamos juntos hoje que eu quero dar algumas dicas sobre isso. É um tema que eu gosto, inclusive escrevi sobre isso, né? Tem o meu livro, Cuide-se, Aprenda a se Ajudar em Primeiro Lugar, justamente por ter essa inspiração e ver muitas pessoas no consultório tendo dificuldade com relação a isso. Bom, não vou deixar de mostrar para vocês o meu livro, né? Eu sei que muitos já conhecem, mas o Cuide-se, ele é um bom livro para você indicar para o seu cliente e ele é um bom livro também para a gente ler, porque nós terapeutas temos muito essa propensão também de querer somatizar tudo, resolver tudo para todo mundo. Afinal, a gente está estudando desenvolvimento pessoal, a gente tem um pouco mais de conhecimento. Então, em casa, muitos de nós têm essa postura de querer resolver tudo para todo mundo, de querer curar as dores de todo mundo, de querer ter essa, desculpa, tá? Arrogância. De achar que a gente pode ajudar o tempo inteiro. E às vezes a gente não deixa que a pessoa se ajude. Porque a ajuda que a gente precisa prestar é uma ajuda em que eu posso dar do meu lugar. Do lugar onde eu dou conta de ajudar. Do lugar onde eu sei que eu tenho condições de ajudar. Então no meu livro eu falo bastante sobre isso. Qual é o meu lugar de ajudar? Qual é o meu lugar na vida? Qual é o meu lugar quando eu me relaciono com o outro, né? Então, esse livro é tão importante para o terapeuta como para muitas pessoas que têm essas dificuldades de dizer não, de colocar alguns limites, de delegar. Gente, como é difícil delegar, né? Como é difícil a gente ensinar as pessoas a fazerem coisas que não somos nós que temos que fazer. Isso é um desafio para muitos líderes de empresa, por exemplo, né? Pessoas que eu atendia, que eram empresários, pessoas que tinham esse cargo de liderança muitas vezes, ou eram o dono da empresa. Nossa, quanta dificuldade essas pessoas tinham de ensinar os seus colaboradores a fazer o que precisava ser feito e de monitorar isso, de estar perto dos seus colaboradores. É uma dificuldade que muitos de nós temos. Eu sei porque eu tenho também. Às vezes eu entro numa rotina de muito trabalho aqui e eu não tô 100% com os meus colaboradores aqui, ajudando eles no que eles precisam. Porque a gente também tem outras atribuições para fazer dentro de uma empresa, né? Então, isso é um desafio, se a gente for ver, é um desafio meio global, assim, que todo mundo tem, né? Em algum nível, dizer não para algumas coisas, eu acho que é um desafio para todos nós. Porque mesmo aqueles que se dizem corajosos em dizer não, eles também têm dificuldade de dizer alguns nãos na vida. E nesse caso, quando o cliente vem com essa necessidade, quando ele não consegue dizer não, quando ele tem essa necessidade, mas ao mesmo tempo ele não consegue, ele tem essa dor de dizer não, a gente tem que ajudar nesse despertar. Mostrar para ele que dizer não é um ato de amor, que fazer tudo para todo mundo não é o ideal, porque nesse processo ele acaba dizendo não para si mesmo e ele está ferindo a si mesmo. Então, se eu estou prejudicando a mim, eu não estou fazendo isso com equilíbrio. Eu preciso, na minha balança do equilíbrio, eu sempre dizia isso no consultório, pensa que a nossa vida é como uma balança e que dizer não tem que estar na medida certa. Eu não posso nem dizer demais
porque daí eu tô negando muitas coisas também, e aí eu começo a me colocar nessa postura diante da vida de negar tudo que chega até mim. Então eu também tenho que ter um equilíbrio, uma dose certa de dizer não em alguns momentos, para que eu possa estar presente e dizer sim para a vida também, em algumas oportunidades que vão chegar até mim. Porém, eu não posso ser a pessoa que diz sim para tudo, porque nem tudo está coerente comigo, com a minha realidade. E aí, gente, de novo, vamos voltar para a reflexão de como funcionam as terapias holísticas. Lembra, né? Primeiro, eu vou ajudar o meu cliente a entender a causa disso. Por que ele tem tanta dificuldade de dizer não? Por que ele não consegue dizer não? Por que é tão difícil para ele? Qual é a dor que ele sente? O que ele acha, né? O que ele acredita? Como que ele pensa? Como que ele enxerga isso na vida dele? Ah, eu vejo que se eu disser não, as pessoas vão me rejeitar, por exemplo. As pessoas não vão mais ficar próximas a mim. Só que é o contrário disso. É quando você diz não que você atrai mais as pessoas para perto. Porque ninguém gosta de ser sempre... Como é que eu vou dizer a expressão certa? As pessoas não gostam que você diga sim para tudo. E quer ver um exemplo clássico disso? Mulheres que são traídas pelos maridos, maridos traídos pelas mulheres. Isso acontece muito quando o cônjuge que é traído diz sim para tudo. Ele não diz que às vezes ele não quer fazer as coisas, ou ele não cria esse equilíbrio no relacionamento, né? De uma hora eu dou, outra hora eu recebo. Uma hora eu digo sim, e uma hora eu digo não. É quando a pessoa tem muita falta de atitude em algumas questões que faz com que o outro parceiro, ele se sinta meio castrado na relação. Tipo, nossa, parece que, né, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer tudo, ou eu sou a pessoa que não me deixam fazer nada. Então gera um desequilíbrio de tal maneira que faz com que o cônjuge se sinta desmotivado dentro do relacionamento. Eu sei que não justifica, tá? Porque a pessoa que trai, ela também não tem índole boa e nem caráter. Eu acho que não justifica em nível nenhum a pessoa sair traindo os outros. Mas tem um motivo para isso. Sempre existe uma causa que a gente tem que ajudar o cliente a avaliar. Qual é a causa disso? E aí eu me lembro que eu detectava muito no consultório que a pessoa traída, ela se traía muitas vezes. Porque ela fazia tudo pelos outros, mas ela não fazia por ela mesma. E aí, claro, se a gente vai aprofundar isso, tem toda a visão também sistêmica por trás, de que muitas vezes a pessoa que trai, ela tem no parceiro o pai ou a mãe na relação. Então ela começa a ficar sem estímulo dentro do relacionamento. Acontecia muito também de mulheres, né, serem mães dos parceiros e esses parceiros não enxergarem mais as suas esposas como mulheres, não terem mais desejo pela mulher. E aí vão buscar fora do casamento. Então tem muita coisa para avaliar. Eu só dei um exemplo aqui para a gente procurar entender como que funciona o processo todo. Uma das coisas que acontecem muito com pessoas que não sabem dizer não é passar por situações de traição, infelizmente. Por quê? Porque elas não dizem não para os outros, mas elas dizem não para si o tempo inteiro. E aí a traição vem como um alerta para que ela comece a aprender a dizer não e a dizer sim na mesma proporção, com equilíbrio. Então eu lembro que isso eram assuntos que a gente acabava trabalhando muito no consultório para perfis de pessoas que tinham essa tendência, né? Que não conseguiam dizer não, tá? Então, primeiro eu vou procurar entender a causa. Qual é a causa disso? O que está impedindo a pessoa de dizer não? Como é que ela pensa sobre si mesmo no sentido de, se eu disser não, vou ser rejeitado. Então ela se vê como alguém rejeitado. Ela se vê como alguém sendo traído. Ela criou essa realidade baseado no óculos da vida dela. Lembra que a gente até falou num vídeo anterior aqui, que eu sempre digo que é como se a gente estivesse usando um óculos quando a gente enxerga a vida. Qual é o óculos que a pessoa tem nos olhos dela que faz com que ela enxergue e acredite na vida daquela forma. E isso vem muito dos paradigmas, das situações, das histórias que ela carrega na infância, na adolescência dela, na vida dela como um todo. Então é interessante sempre investigar, compreender, ajudar ela a perceber o que está realmente acontecendo. Como que o óculos da vida dela está ajudando ela a enxergar aquele momento que ela está passando, aquela situação que ela está vivendo naquele instante. Então primeiro eu entendo a causa junto com o meu cliente, depois eu procuro entender o padrão mental, o que ela pensa sobre aquilo, que cria a realidade dela naquele formato. Depois eu ajudo ela a entender o sentimento, o que ela sente. E se ela criar na realidade dela a rejeição, ou se ela já criou muitas vezes, qual o sentimento que vem? De rejeição? Ok, mas o que está por trás disso? Como é que ela se sente? Como é que ela se enxerga diante de tudo isso? E muitas vezes, até anotei aqui, dizer não é uma fuga de algo que ela não consegue olhar, porque ela não consegue se colocar no lugar dela diante da vida. Então do que ela está fugindo? Porque a dificuldade de dizer
dizer não também é uma fuga, né? Eu digo sim, 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 porque eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me enxerguem, eu tenho um desespero para que me vejam. Esse medo da rejeição, esse medo de as pessoas não te darem o que você quer, de as pessoas não te enxergarem, é um desespero que a gente tem interno que precisa ser trabalhado. Geralmente, quando a gente tem esse desespero por ser visto, por não ser rejeitado, e a gente acaba dizendo sim para tudo, é um desejo muito inconsciente de ser visto pelos pais, pela origem. Então, se eu ajudar essa pessoa a enxergar que os pais sempre a viram, porque o maior presente que ela recebeu foi a vida, se os pais não enxergam os filhos que ganharam a vida, gente, quem é que enxerga? Então é uma quebra de paradigmas, porque essa pessoa muitas vezes se coloca num papel de vítima, de coitadinha, De, meu Deus, meus pais me rejeitaram, meus pais me abandonaram. mas, gente, os pais nos deram o maior presente, algo que a gente nunca vai poder compensar. E nós temos que tirar essa consciência de vitimização dela, fazendo ela enxergar que ela ganhou o maior de todos os presentes, a maior de todas as bênçãos que foi a vida. Então, por mais que as situações em família tenham sido difíceis, por mais que ela tenha passado por momentos em que ela não gostaria de passar novamente, ou tenha sido sofrido, ou sei lá o quê, não justifica ela se desencontrar de quem deu a vida. Então, esse reencontro com a origem é importante. Saber que os pais sempre a viram da forma que deu, como foi possível, porque eles também têm as suas dores, as suas histórias de dor, os seus sofrimentos. Eu sempre reflito, né? Puxa, se eu tivesse no lugar dos meus pais, será que eu teria conseguido como eles conseguiram? Será que eu teria feito tudo o que eles fizeram? Talvez eu teria sido muito mais frágil, muito mais incompetente até na maneira de agir diante da vida se eu tivesse sofrido tudo que eles sofreram, passado por tudo que eles passaram, porque geralmente os nossos pais sofreram muito mais do que nós, e nós sempre tivemos uma vida muito melhor do que eles. Então a gente tem que começar a se colocar no nosso lugar, sabe? Não achar que a gente é maior do que eles, não achar que a gente sabe mais do que eles, não achar que a gente faz tudo muito melhor do que eles, porque pra nós é muito fácil fazer melhor, né? A gente tem muito mais tecnologia, a gente tem muito mais conforto, a gente tem muito mais informação. E no tempo dos nossos pais, como é que era? Eles não tinham tudo que a gente tem de recurso hoje. É muito fácil a gente apontar, a gente julgar, né? E o nosso cliente vai vir com essa atitude julgadora. Você não sabe como é. E às vezes o cliente nem sabe da nossa história. Nós também passamos por dificuldades. E aí tem que dizer, olha, se você continuar com esse olhar sobre a vida, com essa postura diante da vida, você não vai melhorar. As coisas não vão mudar pra você. Porque o primeiro ato de amor consigo mesmo é amar a vida que recebeu. E eu só consigo ir pra vida ou amar a vida que eu recebi quando eu aprendo a resgatar o amor que me trouxe pra vida. Eu não preciso ir falar com os meus pais. Eu não preciso ir perdoar eles e falar com eles e estar perto deles. Não. Eu preciso resgatar o amor que me trouxe pra vida. Ponto. E olhar para os meus pais com amor, entendendo que eles fizeram o que puderam na condição que tinham. E que eu tenho que estar no meu lugar de filho. Ponto. E esse exercício, gente, embora pareça simples, é um dos mais difíceis que a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Porque todos nós estamos cheios de reivindicação. Todos nós apontamos, julgamos, achamos que nossos pais estão errados, que fizeram errado, mas a gente não imagina e a gente nunca tem a dimensão do sofrimento que está dentro deles, da dor que eles sentem. A gente só sabe olhar pro nosso umbiguinho, né? E achar que nós somos a vítima do mundo, mas a gente não sabe e não tem a compreensão do que eles viveram, do que eles vivem internamente. Então esse despertar, que eu sempre digo que é feito com cuidado, com leveza, no tempo certo, às vezes você não vai abordar isso que eu tô dizendo aqui, porque eu sempre aprofundo com vocês nos vídeos, né? Pra você ter um algo mais, um recurso a mais. Mas a gente vai fazendo esse movimento aos poucos com o nosso cliente. Não é no primeiro atendimento que na maioria das vezes a gente vai entrar tão fundo assim no conceito. Mas aí você já tá esperto, você já tem uma compreensão maior para que você saiba o momento ideal em que você vai fazer essas abordagens, tá? Então tenha muita cautela, muita responsabilidade com essas informações. Por isso que eu até relutei muito, fui muito resistente em fazer esse tipo de vídeo. Porque cada caso é um caso, cada situação é diferente, é muito difícil a gente catalogar situações, porque para cada cliente o não dizer não, né, a dificuldade de dizer não é diferente. Cada um viveu uma história diferente, cada um passou por situações diferentes. Então eu tô trazendo vários casos e assuntos diferentes, abordagens diferentes, para que você procure encaixar o que tá mais de acordo e que faz mais sentido para essa pessoa que tá ali diante de nós. É muito difícil a gente catalogar esse tipo de coisa. Tem algumas nuances, tem algumas coisas que são comuns, sim, tem, que foi o que eu expliquei aqui, mas cada caso é um caso e eu sempre gosto de olhar para o meu cliente de forma personalizada, entendendo exatamente a necessidade dele para que eu possa entregar uma solução que seja compatível com aquilo que ele precisa para aquele momento, tá? Então, rapidamente aqui retomando, ó, primeiro tem que entender a causa, o propósito, depois a maneira como ela se vê e a maneira como ela vê a vida, depois como ela se sente, para que eu possa então entender o que ela necessita naquele momento e também quais são as manifestações que estão acontecendo fora, porque qual é o reflexo de uma pessoa
pessoa que não consegue dizer não, como a gente já falou antes. Ela vira a agenda dos outros, ela faz tudo pelos outros, mas não faz nada por ela. Ela nunca tem tempo pra si, ela não consegue impor limites quando é necessário, ela não consegue delegar, ela não consegue respeitar a hierarquia das coisas muitas vezes, porque ela não respeita o momento de cada um. Dizer não também é respeitar o momento do outro e o meu lugar diante da vida. Quando eu digo sim, sim, sim e eu resolvo tudo pra todo mundo, eu muitas vezes ocupo lugares muito grandes na vida do outro. Eu me envolvo em assuntos que não me dizem respeito. Eu faço o que eu não devo fazer naquele momento. E isso se torna uma fuga também no sentido de não olhar para a sua própria vida. Quem sai fazendo tudo para todo mundo e tá sempre ocupado o tempo inteiro é porque não tá tendo tempo de olhar para si. Quando não olha para si, não resolve as suas questões e usa os outros como desculpa. Olha o quão grave é não dizer não, porque eu fujo de mim mesmo, dos meus assuntos. E aí eu tô sempre me envolvida em assuntos que não me pertencem. E aí eu desrespeito a hierarquia das coisas, porque eu quero ocupar um lugar na vida daquela pessoa que não me diz respeito. Ela precisa ocupar o lugar na vida dela. Então, quando eu ocupo o meu lugar diante da vida, eu também me coloco à disposição para ajudar no meu limite, no meu tempo, de acordo com o que eu posso. E aí eu dou espaço para que aquela pessoa ocupe o lugar dela na vida dela. Porque às vezes a gente não dá espaço para a pessoa ocupar o lugar na vida dela, porque a gente quer ocupar um lugar que só ela pode ocupar. E aí a minha ajuda não funciona, não é eficaz. Aquela pessoa sente raiva de mim, ela me trai, ela acaba fazendo coisas para tentar me dizer: ei, você tá avançando o sinal comigo, você tá se metendo onde não deve. Mas ela nunca vai te dizer isso conscientemente, porque ela muitas vezes te ama, ela é sua amiga, é sua parceira, seu parceiro, é seu cônjuge, são seus pais. E muitas vezes eles não vão ter coragem de dizer pra gente: não se mete no meu assunto. E pra eles também vai ser cômodo, né? Porque a gente tá ali o tempo inteiro resolvendo os problemas. Então, olha o quão importante é o simples ato de dizer não, gente. Que não é só dizer sim pra todos os cartões de crédito, quando o exemplo no início. Mas é eu aprender a dizer sim pra mim, dizer não para o outro no momento certo, para que eu possa estar disponível para a vida e para que eu possa ajudar do meu lugar. Isso é uma das coisas que eu abordo bastante no meu livro. Se você não tem, até recomendo. E se você gostou desse assunto ou gosta desse assunto, recomendo esse livro porque ele vai te ajudar bastante. E sem contar que ele tem vários exercícios, várias dinâmicas que, para quem é terapeuta, você vai usar muito o conteúdo desse livro também nos seus atendimentos. Tá bom, meus amores? E aí? A gente aprofundou isso demais, né? Era para ser um assunto simples e no fim eu fui indo fundo. E eu acredito que vai ajudar muito até para conscientizar quem é terapeuta também, porque terapeutas são muito mais propensos a ter dificuldade de dizer não também, porque a gente quer ajudar todo mundo, né? E a gente precisa dar esse limite. Saber o nosso lugar de ajudar no momento certo, na hora certa, tá bom? Se gostou, compartilha e me conta aqui embaixo quais são os assuntos que você gostaria que eu abordasse, que eu falasse para te ajudar como terapeuta dentro do consultório. Beleza? Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas uma das coisas clássicas de pessoas que não dizem não são a traição. Não, peraí. Confundi. São muito mais propícios, né? Propensos. Propensos. E aí, gente, ó, até 2 ou 3 coisas aqui que eu pontuaria para ajudar o meu cliente a olhar sobre o aspecto mesmo profundamente. Eu já pulei o assunto que eu tava falando antes.